E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal e hoje com um assunto bastante interessante, que é a chegada dos frades franciscanos à cidade do Rio de Janeiro. Obviamente que a história deles começa bem lá atrás, bem antes, um pouco antes, com a chegada junto a Pedro Álvares Cabral. E não podemos deixar de relembrar aqui, o fundante dessa ordem, dessa comunidade religiosa, São Francisco de Assis, um homem que ajudou, a edificar o reino de Deus. E essa fraternidade que tem um carisma belíssimo, que trata de acolher, de ajudar, de amparar os mais necessitados, com um espírito penitente, missionário, tem hoje como seu expoente, o Papa Francisco, que traz em São Francisco de Assis, uma inspiração para o seu pontificado. Bem, mas o que a gente vai falar aqui hoje é da chegada deles à cidade do Rio de Janeiro, isso ocorreu em 1592, ali na região central do Rio, para quem conhece ali, próximo ao porto, a antiga praia de Santa Luzia, tinha ali uma igreja, que se chamava, que tinha como padroeira Santa Luzia, mas eles ficaram ali por pouco tempo. Logo depois, ergueram uma pequena ermida no alto de uma colina, que hoje a gente conhece como Morro de Santo Antônio, que nesse local, onde foi construída essa pequena ermida, tem o convento de Santo Antônio. O convento de Santo Antônio tem como seu primeiro projetista, um arquiteto religioso, Frei Francisco dos Santos. Obviamente que outros religiosos, arquitetos ajudaram, E foi essa obra, essa primeira parte, foi finalizada em 1620, e o convento, como a gente conhece hoje, e faço já aqui o convite para que você que está nos assistindo conheça esse convento, uma belíssima arquitetura, onde os frades estão, só foi finalizado em 1780. E aqui vou dar aqui uma data, A primeira missa foi celebrada em 1615, ou seja, o convento ainda não estava pronto, mas já iniciava o seu atendimento, a sua obra de evangelização. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, os frades franciscanos, ele tem uma presença muito grande na evangelização do início, no descobrimento e na colonização do país, especialmente na cidade do Rio de Janeiro. E um expoente dessa missão, que está ligado a alguns fatos históricos, é Frei Francisco de Santa Teresa Jesus e Sampaio, mais conhecido como Frei Sampaio, que foi amigo de Dom Pedro I. E olha que interessante, Frei Sampaio, ele elaborou um manifesto do povo que levou uma grande passeata cívica. E essa passeata cívica pedia a permanência de Dom Pedro no Brasil. E aí, depois disso, Dom Pedro se dirige a José Clemente e proferiu lá o que a gente chamou do dia do fico, Então, olha como é que é interessante, Além da evangelização, da obra missionária, os frades também atuantes naquele momento ali de nascimento do Império, de então colônia de Portugal para o Brasil Império. E eles, os franciscanos, não tiveram dúvida e fizeram a plena adesão à independência. Frei Sampaio continuou apoiando o Império, o imperador, na sua ideia de fundar um império constitucional, E é interessante dizer o seguinte,
no interior do convento havia várias reuniões, né, que ajudou a elaborar essa primeira Constituinte do Brasil. Então, olha só que dois fatos marcantes, né? Sai de dentro do convento o documento, né, que vai dar início àquele processo, né? E Dom Pedro vai dizer que pelo bem geral e tal, diga a todos que fico, e depois também ajudar na formação dessa Constituinte, né? E essa proximidade, por exemplo, explica que lá no convento, né, tem um mausoléu da família imperial, então gestos mortais de vários dos príncipes, filhos da imperatriz Leopoldina, de quem eu sou fã, e de Dom Pedro I. Outra questão interessante é que na porta do convento tem uma imagem de Santo Antônio, né? E houve uma invasão francesa em 1710. E o governador, né, Francisco de Castro Moraes, pediu proteção a Santo Antônio. E a gente conseguiu, né, quer dizer, eles conseguiram expulsar esses franceses, e o governador nomeou a imagem de Santo Antônio como capitão de infantaria, chegando a colocar até a uniforme. E detalhe, né, ainda pagava soldo a Santo Antônio e entregava no convento. Ainda bem que entregava ao convento, e aí os frades conseguiam ajudar na sua missão. Dom João VI ficou tão impressionado com isso, coisas de Brasil, né, que ainda fez 2 promoções, né, a sargento-mor e a tenente-coronel. E o soldo só deixou de ser pago em 1911. O fato é que a história dos franciscanos permeia desde o descobrimento do Brasil e eclode na independência do país. Mas o trabalho desses religiosos vai muito além dessa questão política, né? A caridade, a fraternidade, que traz Jesus Cristo como centro dessa missão fraterna, é a grande missão desses frades, né? Esses frades deixam tudo para viver uma vida casta, uma vida de pobreza, com uma alma penitente missionária, levando a missão que Jesus nos deixou, né? Que pregar o Evangelho até os confins do mundo, a toda criatura. E, obviamente, que o Papa Francisco usa esse exemplo de vida missionária para nos provocar a sair de trás dos muros da igreja para nos tornarmos uma igreja em saída. Hoje, os frades, né? Os frades franciscanos, além da cidade do Rio de Janeiro, eles também estão na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias e São João de Meriti, né? E eles tinham um papel importante ali a partir de 1670 na ajuda aos mais necessitados. Estão em Petrópolis também, cidade imperial, e estão também em Niterói, que é uma cidade vizinha à cidade do Rio de Janeiro. E tem uma paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, na Rocinha, que é a maior comunidade, né, a maior favela da cidade do Rio de Janeiro, também atendida pelos frades. E eu não posso deixar de colocar aqui também que lá no convento de Santo Antônio tem a bênção dos pãezinhos, a distribuição, né? E essa distribuição dos pãezinhos no dia de Santo Antônio aos mais necessitados nos remete a uma outra situação, né? Ao maná do deserto, a Cristo que partilha o pão, né? Então essa distribuição do pão nos remete à partilha, né? Partilhar aquilo que temos, né, com os nossos irmãos, aqueles que são mais necessitados. E isso é o cerne dessa comunidade de fé, dessa ordem, né? Servir. Os franciscanos estão desde 1500 aqui no nosso Brasil, servindo aos mais necessitados, né? Então que a gente pega essa história deles, né, essa história belíssima, para nos servir de inspiração a trilharmos um caminho
em busca da nossa salvação, né? Então, meus amigos, se você gostou desse, meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, perdão, curtam, compartilhem, deixem aí o seu like. E se estiver aqui no Rio de Janeiro, visitem o convento de Santo Antônio, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do site deles para vocês se aprofundarem mais sobre essa ordem, tá bom? Nos vemos em breve.